E sobre essa questão de banco, porque depois você saiu do ministério e foi para a Caixa Econômica. Como é que 2 foi? intensos meses. Como é que foi essa transição e por que que você aceitou esse novo desafio? Como eu falei, Bruno, assim, eu acredito no projeto, então eu não fui lá numa ambição pessoal, assim, eu tenho ambição de ocupar tal posição no governo. Então, realmente, eu me joguei, assim, me entreguei ao projeto e ao desafio. Levei o meu filho, na época, tinha 4 anos, para Brasília, fui para lá sozinha com ele, tive que construir toda uma rotina também, que sendo solteira é mais fácil do que tendo filho, envolve uma série de outras estruturas e decisões. Então, assim, eu não estava muito ligada no cargo e sim no aprendizado. No início, até achei que eu ia fazer coisas ligadas ao mercado de capitais, esses instrumentos modernizantes que foram lançados, CPR Verde, o Fiagro, aí tem um grupo do IMK, que é a turma do mercado, e eu fiz uma coisa totalmente diferente enquanto assuntos estratégicos. Depois, na Secretaria de Produtividade, era o que era o Ministério da Indústria e Comércio. E aí teve uma crise que explodiu em relação à Caixa, ligado a uma série de denúncias em relação ao meu antecessor, que ainda estão sendo apuradas com rigor e independência, mas que você tem que ter muita cautela para não pré-julgar as pessoas, né? Então eu não julgo ninguém e não sou juíza. Você fala, aconteceu? Não sei, estou apurando, né? Tinham denúncias têm que ser apuradas com rigor e independência, mas a gente precisa preservar o banco, os denunciantes e os denunciados, né? Porque todo mundo tem família, não interessa a ninguém você tratar esse assunto em praça pública. Mas foi em meio a essa. Eu gostaria até de ter assumido um desafio numa situação mais tranquila. Mas, assim, não foi uma coisa planejada, né? Infelizmente teve isso. Quando tem, para ter a independência na apuração, requer um afastamento, que foi o que o presidente da República fez. E aí eu estava ali, assim, achando que eu estava concluindo essa jornada como secretaria especial, e ele me chamou e falou: olha, você está pronta, tem minha confiança, o mercado financeiro é a sua. Brinquei assim, para quem sobreviveu na política, o banco é até quase ir para Disney, né? Mas Light. eu tinha uma relação muito construtiva com ele, sempre tive, porque fui articuladora dos projetos da equipe econômica junto ao Palácio também, então conversei com ele esses 4 anos em base diária. Ele é uma pessoa muito simples de entender o mindset dele, porque ele, naquela forma bruta dele ali, ele está com o ouvido ligado na rua o tempo todo, então ele só fala do povão, então ele traz os problemas do povão e a gente tem que agregar, né, a equipe, principalmente o ministro Paulo Guedes, e transformar em soluções. Então o papel da Caixa na essência do plano, e aí é fácil você pegar a missão porque você entende ali é uma ferramenta e um instrumento desse plano original, aonde ainda no governo de transição, o Paulo reunia a equipe e ninguém sabia que cargo ia ocupar até então, né? Tava o Roberto Campos, tinha o Roberto Castelo Branco, que foi presidente da Petrobras, o Caio Andrade, que agora é presidente da Petrobras, foi presidente do SERPRO, foi secretário de desburocratização, o Adolfo Saxida, que agora é ministro de Minas e Energia. Então, a gente discutia muito o plano, a fusão dos ministérios, quais eram as estratégias para cada um dos vetores, e ninguém sabia, e o ministro fez questão disso, de que a gente tivesse unidade filosófica, unidade de estratégica, espírito de equipe, e depois ele distribuiu os cargos. Então, para os bancos públicos, o Gustavo Montezano, por exemplo, que é presidente do BNDES, também começou na Secretaria de Desestatização, e aí depois, quando trocou, foi convocado, vamos desalavancar o balanço, lembrando que tanto o BNDES quanto o Caixa financiavam grandes campeões nacionais, né? Obras em países de ditadura, empreiteiras, grandes empresas de alimentos. Então, se você pegasse a carteira de crédito atacado, 10 credores concentravam 80% da carteira de crédito. Só o balanço do BNDES, que era 600 bi, foi expandido para 400 bi, com garantia do Tesouro Nacional para financiar metrô fora do Brasil, enquanto Belo Horizonte não tinha metrô e ainda não tem. Está fazendo agora. Então, ali era desalavanca o balanço e vamos democratizar o acesso a crédito. Hoje existem milhões de micro e pequenos empreendedores no Brasil, existem bilhões em recursos empossados nos bancos, mas o Não faz o match match.
O match não acontece porque o pequeno empreendedor não tem garantia, né? A hora que o governo e os bancos públicos atuam, ao invés de ficar dando benefício tributário e outras coisas, se você atua como garantidor, eu chamo assim, o governo é o fiador, né? E aí, isso é o que qualquer um entende, eu brinco, você entra num bar, tá lá, não vendo fiado. Então, se o governo é fiador do pequeno, é você dar fôlego para ele crescer. Então, tanto a atuação da Caixa quanto o BNDES, a orientação era desalavancar, democratizar o acesso ao crédito e atuar na estruturação de parcerias público-privadas, em saneamento, em iluminação pública, em resíduo e creche. O desafio do banco, assim, um pouco quando eu cheguei, eu sabia estrategicamente o que eu tinha que fazer, mas, obviamente, um banco de 161 anos de história, de 90 mil empregados, né? Eles se intitulam empregados, esse negócio de apanhar, assim, eu assim, me dediquei muito para entender a cultura do banco, assim, as pessoas são muito apaixonadas pelo banco e eles se intitulam, né, como empregados. Você fala, colaboradores, aí eu falo, os empregados do banco, e aprendi, assim como tem o calendário na mesa, aí tem loteria, tem algumas coisas muito emblemáticas que eu quis internalizar rápido, e aí quando eu fiz algumas coisas na minha rede social, nossa, que arrogante, chama de... Aí você fala, bom, ou eu agrado para dentro ou eu agrado para fora, eu prefiro estar com o meu time comigo, mesmo, né, mas é um dilema, mas assim, são 90 mil pessoas trabalhando, se pegar os lotéricos e os indiretos, 250 mil pessoas, são gerações que trabalharam ali, tem histórias muito interessantes de irmãos, avós, o marido, a mulher, os filhos, todo mundo trabalha no banco e tem um amor grande, tem uma potência de rede enorme. E aí, primeiro, eu fui pelos números, e aí eu entendi o banco. Aí a minha praia, eu consegui entender o banco todo pelos números, e agora, nesses 60 dias, a gente já está conseguindo desenvolver algumas coisas bastante interessantes, mas a direção que vai atuar, independente da Dani, que a Dani é um agente de uma engrenagem imensa, então o que eu posso fazer é passar essa orientação filosófica. Eu, sendo uma pessoa de mercado, eu tenho um componente de inovação maior do que eles. Então, quando você tem uma máquina forte, resiliente, e você traz um componente de inovação e mercadológico, né, que tem uma cabeça mais disruptiva, essa soma, né, 1 mais 1 soma 5 para mim, né? Então, com certeza eles conhecem muito mais o banco do que eu, e eu tenho uma vivência de mercado muito maior do que a deles, uma vez que todo o quadro está lá há pelo menos 10 anos. As pessoas têm no mínimo 10 anos de carreira, tirando os estagiários e tal. E aí o time é fantástico, assim, tem me apoiado muito, e a gente já está conseguindo, nesses 60 dias, fazer coisas bem legais, assim.